Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão a tua adoração aqui nesta noite. Sabe por quê? Ele só seria mais um morto adorado. Mas a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, mas o terceiro dia... Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Homem não aguenta dor de cabeça, homem não aguenta consultório dentário, homem não aguenta choro de criança. E não adianta as irmãs rir da gente, porque para isso tem uma explicação, irmãos. Nós somos feitos do barro. E o barro pode estar firme como for, mas se mergulhar na água e esquecer, derrete, porque nós somos sensíveis. Que Deus fale conosco através da sua santa palavra, segundo a necessidade de cada coração aqui nesta noite. Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Irmãos, esse texto muito conhecido nosso, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto, que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião do texto, a Bíblia diz que ele já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender um momento. E o nosso Deus não é Deus de momento, a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, ele não está, ele é. Porque quando eu falo de estar, posso falar que ele está agora, mas não sei se esteve e se estará. E o nosso Deus não tem sombra e nem variação. Quem foi, foi e não é mais. Não é porque foi. E ele não foi, ele é. Ele não será. Porque quem será não é, ainda vai ser. E ele não vai ser, ele já é. É por isso que o texto vai dizer que ele é ontem, é hoje, pode dar glória que ele já é amanhã. Glória. Então, na verdade, ele é vencedor. Por quê? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tenha alguém aqui nesta noite que pode erguer a mão para o céu e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode vir aqui dizer que o leão rugiu, o gigante afrontou, o vento soprou, o barco balançou, mas na vida de crente você sempre percebeu que no final sempre tem culto de ação de graça. Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. É por isso que quando todo mundo ficou com medo de Golias, Davi disse: eu vou para cima dele. Para enfrentar ele eu tenho que fazer o quê? Tenho que falar com o Saul. Ele chega na porta de Saul e 1 Samuel 17:32 está escrito que ele se propõe a lutar contra o gigante. Ele chega na tenda de Saul e diz assim: ó, não desfaleça o coração de ninguém. Aí Saul pergunta: por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Aí a Bíblia diz que no verso 33 Saul diz para ele assim: não, contra este homem você não pode lutar, porque você é muito novo e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta, Kevin Corner vai dizer, que antes de Saul falar o versículo 33, antes do 33, ele faz uma pergunta para Davi. Ele faz uma entrevista rápida. Ele pergunta: quantos anos você tem? Davi diz: eu tenho 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Olha o currículo dele como era fraco, irmão. E qual é a tua altura? Kevin Corner diz que era por volta de 1,55 m. Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,65 m. Para não brigar com gente grande, eu vou falar que é por volta de 1,60 m. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Olha o currículo como era fraco. Aí se cumpre o versículo de número 33, quando Saul diz: não dá para você ir não. Você é muito menino e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai correr? Aí ele começa a dar o currículo do gigante. Aí Saul olha para Davi e diz: você tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura, ele pesa 265 quilos, ele come 6 quilos de comida por dia, o capacete dele pesa 5 quilos, a couraça dele pesa 90 quilos, a ponta da lança dele pesa 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela atinge 150 km por hora. Ou seja, não vai dar tempo de você piscar, garoto. A lança do gigante vai te atravessar no meio. E detalhe, ele não fala de microfone, ele não tem megafone, ele está no meio do vale e a voz a gente escuta aqui, porque o pulmão dele é grande mesmo. Tá com vontade de voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas antes eu posso contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. E ele começa mais ou menos assim: eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e um dia veio um urso todo engraçadinho, pegou uma ovelha do meu pai, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e voltei com a ovelha para casa. Mas tem o segundo testemunho, tem o do leão.
O urso pode ser, o leão pode ser mais forte do que o urso, mas como ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu deixei as demais ovelhas, corri atrás do leão, peguei o leão pela barba. Pega o texto. Se eu peguei o leão pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, deu tempo de você fugir? Davi disse, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha na mão? Não, eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus. O que eu quero dizer, irmão? Eu não quero, se me dá um pouquinho de retorno, eu agradeço. Eu não quero nem falar do que Davi fez com Golias. O que eu quero falar para você é o que Davi estava tentando fazer Saul entender. Davi estava dizendo para Saul o seguinte: o Deus que me deu vitória através do urso é o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, e o mesmo Deus que me deu vitória sobre os dois é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre o gigante. Se você crê, levanta a mão e prepare um glória. O mesmo Deus que te deu vitória na batalha passada pode dar glória, que é o Deus que tem vitória para você nessa batalha também. Então, por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. Então, na verdade, Jesus, em Atos 1:8, ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, da onde ele veio. Tem um ditado aí fora que diz assim, ó, missão dada, missão cumprida. Então, nós podemos enquadrar esse dito aqui, porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Só para você me entender, Jesus ele veio dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Porque o Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio com um propósito. Diga comigo, propósito. Propósito, porque se for para mim sair da minha casa, brincar de vir aqui, sentar e assistir culto, era melhor eu ficar na minha casa. Quando eu saí de casa, eu saí com um propósito. Eu não vim ver quem vai cantar, com todo respeito quem cantou. Eu não vim aqui só porque vou pregar, com todo respeito quem vai pregar ainda depois de mim. Mas eu vim aqui para entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos dar. Propósito. Então, um dos propósitos que o Senhor veio aqui foi dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Um dos propósitos que ele veio aqui foi fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, que aquele contato estava incomodando. Um outro propósito, se nós fôssemos pontuar o que o Senhor veio para fazer, irmão, primeiro que o horário não ia dar, e segundo que a gente não sabe de tudo. João vai dizer que se tudo o que ele fez fosse ser escrito, os livros da terra não conteria. Mas só para você me entender, ele veio vencer o inferno, ele veio vencer o diabo, ele veio vencer a morte. Eu não vou nem falar nem do diabo nem do inferno, porque o horário não dá, mas deixa eu dar uma pincelada na morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão você estar aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que você aceitou a Ele como Salvador. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão todo mês que nós nos reunimos na igreja para tomarmos a ceia do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão a tua adoração aqui nesta noite. Sabe por quê? Ele só seria mais um morto adorado. Mas a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, mas o terceiro dia... Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Então, propósito, deixa eu pontuar um rápido aqui. Um dos propósitos na qual o Senhor veio aqui foi inaugurar a igreja. E eu peço a sua atenção para você não distorcer minha linha de raciocínio. Ele veio inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não entendi, eu vou tentar traduzir para você. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua e tu não recebeu ela ainda porque tu está no olho do furacão. Parece que tem hora que Deus passa um mel, né, irmão? Tu está no olho do furacão e Deus diz assim, não temas por quê? Porque a vitória já é tua. Aí a vontade é perguntar, mas cadê a vitória, sendo que eu estou vendo só o furacão? Deus está dizendo, atravessa o furacão, que do lado de cá do furacão, eu estou te esperando com a vitória que eu já falei que é tua. Ou seja, a vitória não chegou nas tuas mãos, mas já está nos planos de Deus. Só não está atuando, mas já está nos planos dele. E se já está nos planos dele, pode dar glória, porque Jó vai dizer que os planos dele não podem ser impedidos, então a vitória já é tua. Só para os irmãos entenderem, um dia Jesus chama o seu colégio apostólico. Para mim, a primeira enquete de Ibope, quem mandou fazer foi Jesus. Jesus um dia manda os seus discípulos assim, ó, sai por aí, faz umas pesquisas, o que os homens acham que eu sou. O que eles pensam que eu sou. Saíram e voltaram com a resposta. Senhor, a enquete é uma só, ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Para todo mundo que nós perguntou, tu és profeta. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? Anda comigo, viaja comigo, come comigo, aprende comigo, o que eu sou para vocês. Pedro tomou a palavra e disse, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diz, e sobre esta pedra, vírgula, eu edificarei a minha igreja.
Por que Jesus disse eu edificarei? Porque ela não existia. Ela estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Quantos estão entendendo disso? Amém, irmãos? Eu vou tentar traduzir um pouquinho mais aqui, rapidamente, por causa do horário. Eu comparo a igreja com uma mulher. Quando Deus vai coroar a criação, o que está escrito lá? Ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí o texto diz assim, e macho e fêmea os criou. Mas cadê a fêmea? Porque esse versículo está no capítulo 1, mas a fêmea foi feita no capítulo 3. Cadê a fêmea? A fêmea estava escondida no Adão, é igual a igreja. Quando Jesus veio, ele veio para inaugurar a igreja. Mas cadê a igreja? A igreja escondida em Jesus, enquanto a igreja estava escondida no homem. Deus um dia desce no jardim e ele vê cada animal macho andando com a sua fêmea sozinho para lá e para cá. Se não é bom que o homem esteja só. Vem cá, Adão. Nota de rodapé, irmãos. Deu-lhe uma anestesia geral. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher. Para a glória de Deus. Primeira da luz não foi as irmãs, foi o Adão. Mas para livramento dos homens foi uma vez só. Eu, se eu fosse os homens, tinha dado um glória só pelo livramento, irmão. Porque o homem não aguenta essas coisas. Homem não aguenta dor de cabeça. Homem não aguenta consultório dentário. Homem não aguenta choro de criança. E não adianta as irmãs rir da gente, porque para isso tem uma explicação, irmãos. Nós somos feitos do barro. E o barro pode estar firme como for, mas se mergulhar na água e esquecer, derrete, porque nós somos sensíveis. Agora as irmãs aguentam mais, porque as irmãs foram feitas do osso. Mas vem aqui. Quando Adão, volta para mim. Quando Adão desperta do sono, diz o texto que ele olha para Eva e diz, eu estou sentindo que você saiu daqui. Você é carne da minha e ossos dos meus e a igreja de Jesus. Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra. Quando ele exclama, está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra bebendo sangue inocente começou a tremer. Jesus já tinha dito, um dia se os homens se calarem, as pedras clamarão. O Monte Caveira, irmão, não tem uma pedra inteira. O monte, ele é enorme, mas quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Ele é poroso, lascado, trincado, como se ele estivesse dizendo, um dia nós nos arrebentamos todos, nos rachamos, mas nós falamos que verdade é, quem passou aqui, ele era o Filho de Deus. O soldado romano veio e enfiou a lança do seu lado. E a Bíblia diz que quando ele arranca, saiu todo o sangue e toda a água. Prepare um glória. Como do lado do Adão saiu a mulher, naquele minuto, do lado de Jesus, nasceu a igreja. Aí ele vai cumprir o versículo, eu edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra. O diabo tenta, mas a igreja está de pé. Você pode dar um glória por isso? Então, na verdade, aqui Jesus ele está confirmando uma promessa feita. Você vai ver quando Jesus estava com os discípulos, ele faz uma promessa mais ou menos assim. Me permita parafrasear, irmão, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. Um dia Jesus olha para os discípulos e fala mais ou menos assim, ó, vai chegar um dia que eu vou embora, viu? Mas fica tranquilo que eu não estou indo para abandonar vocês, eu estou indo para preparar lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar. E nesse intervalo, vocês não ficam só. Eu mando o Espírito Santo. Oh, glória! Aí, irmão, aqui Jesus está confirmando essa promessa. Jesus está dizendo mais ou menos assim, lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia chegou, é hoje. Mas lembra porque eu falei para vocês que eu não ia deixar vocês órfãos? Eu vou cumprir. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E quando ele vier, ele vai repousar sobre vocês. Eu estou traduzindo o verso. E a virtude dele vai repousar sobre vocês. Diga comigo, virtude. Diga, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Diga, virtude. Existem 5 tipos de virtude. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não vou falar das 4 primeiras, porque o horário não vai dar, mas permita-me falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego, que quer dizer chail, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus falou no pé da tradução desta palavra é o seguinte, mas vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, irmão Gesiel, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage. Mas quando eu falo de poder, a igreja dá glória. Eu não quero apagar o fogo de ninguém não, mas eu quero te dar uma notícia. Eu só posso falar de poder se Deus trabalhar no meu caráter. E eu só posso falar de caráter se Deus morar no meu coração. Porque eu não acredito num crente que compra e não paga e vem no culto à noite falar que está cheio de poder. Ô Senhor, me ajuda eu voltar aqui, Jesus. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui.
Mas vamos por parte que a gente vai chegar lá. Me dá liberdade, viu, irmãos? Me dá liberdade. Aperta o cinto, vamos para frente. Diga comigo, valor. Ou tu está achando que tu está aqui de graça? Ou tu está achando que tu está aqui porque tu não tinha outro compromisso? Tia, hoje eu não tenho nada, eu vou lá. Não, você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui e custou caro para você estar aí. Não custou prata, não custou ouro, não custou dólar, não custou euro, custou sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o diabo, irmãos, presta atenção, o diabo ele é tão endemoniado, eu não tenho outra palavra para usar para ele. Ele é ele mesmo. Ele é tão endemoniado que ele fica bombardeando a mente de alguns na igreja dizendo: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, ninguém te vê. Percebe que passam, nem te vê, é os mesmos. Aí fica minguando. Mas Deus levanta a mão de um poeta para escrever um hino dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas é tão importante para... Alabachore calai. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Agora preste atenção, o Espírito de Deus habita em você. Esse é o valor. Não, se eu fosse você, eu não vou falar isso para você dar glória, mas merecia um glória melhor do que esse. Viu, irmão? De repente você pode não ter o sapato que você quer no pé. De repente você pode não estar no corpo a roupa que você queria. De repente você pode não ter o dinheiro que você queria no bolso. Mas o valor não está no pé, o valor não está na roupa, o valor não está no bolso. O valor está em você.